pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Bom, como a nossa aula da semana passada foi sobre filosofia, hoje a gente vai falar sobre sociologia. Então, pra gente começar, é importante a gente falar o que é sociologia? O que é essa ciência? Bom, ela vai estudar o homem em sociedade, então ela vai investigar o seu comportamento, as suas associações, os seus grupos e as suas instituições que ele vai estar inserido. E como que ela surgiu? Ela surgiu durante aqueles processos de revolução que estavam ocorrendo entre o século XVIII e XIX. E os mais marcantes foram a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Industrial em 1760. Bom, a Revolução Francesa ela acabou gerando o fim do feudalismo, a queda do primeiro e do segundo estado feudal. As pessoas estavam migrando da cidade para o estado e teve a ascensão da burguesia. E a população não podia participar das decisões políticas. E a Revolução Industrial, a gente teve também essa migração do rural para o urbano, crescendo então as cidades e aumentando essas disputas por espaço no mercado, as desigualdades sociais, as mudanças de hábitos populacionais e também o aumento da pobreza. Esse esqueminha que eu trouxe para vocês, porque eu achei muito bom e resumido. Inclusive, se vocês quiserem reproduzir, eu acho que é muito bom. Então, diante desse contexto histórico da era das revoluções, a gente teve a Revolução Industrial, que então separou os meios de produção da força de trabalho, acabou ampliando as desigualdades sociais e econômicas, e a classe operária acabou vivendo em uma situação de miséria. E isso levou a revoltas. E a Revolução Francesa, que quebrou o modelo absolutista de governo e estabeleceu a burguesia na condução da política, e a classe de trabalhador acabou ficando excluída das participações políticas institucionais, o que acabou levando a essas revoltas também. E todas elas acabaram produzindo reflexões no ser humano, que culminaram para o surgimento da sociologia, que está envolvida no início das disputas entre as classes, objetivando manter e alterar os fundamentos da sociedade. Então, foi transformações em todas as áreas, transformações econômicas, políticas, que também acabaram sendo culturais, então era muita mudança para as pessoas. Então, elas ficaram muito inquietas com essa nova ordem e acabaram começando a pensar mais sistematicamente sobre o que aquelas mudanças significavam para o futuro. E é importante a gente falar que a gente sempre acaba estando influenciado pelo nosso tempo, cultura e sociedade. Só que daí a gente para pensar, se a gente está inserido e é influenciado por isso, a gente não pode ser diferente? Sim, a gente pode, e é exatamente isso que a sociologia vai estudar. Ela vai querer conhecer como a gente é, como a gente pensa, por que a gente age de uma forma ou de outra. E isso é o primeiro passo para a gente mudar a realidade. E não adianta a gente tentar também evitar. O ser humano é um ser social. Por exemplo, o cachorro, ele nasce já sabendo latir, o gato nasce sabendo miar. Só que o ser humano, se ele não for ensinado, ele não vai saber falar, ele não vai saber o idioma e ele não vai saber também se comportar como os outros. E todo esse processo de aprender a viver em sociedade é chamado de socialização. E é importante a gente diferenciar a sociologia do senso comum da sabedoria tradicional. A gente sempre está pensando e teorizando sobre o mundo. Isso então seria sociologia? Não. Isso pode até impulsionar a sociologia, esse impulso de querer compreender o mundo. Só que só isso não basta. Então, isso é basicamente o senso comum, que vai ser essas teorias, esses conceitos, pensamentos e hábitos que eles vão estar imersos na cultura. E a gente acaba reproduzindo sem perceber. Tanto é que, às vezes, esses pensamentos e atitudes, eles nem condizem com o que a gente acredita e nem sempre é o melhor. Só que a gente está tão condicionado a esse senso comum que a gente acaba nem percebendo.
a gente coloca muito no automático. E a sabedoria tradicional. O que é? Ele é um conjunto de saberes constituídos a partir do contato com a natureza. Então, por exemplo, existe a sabedoria tradicional científica, que você lê e aprende, ou, por exemplo, a sabedoria tradicional, que é uma pessoa vai saber quantos anos que aquela árvore tem, só de olhar para ela, de ver as folhas dela, então, a partir da natureza. E a sociologia, ela vai diferir de todas essas outras porque ela é basicamente pensamentos mais científicos. E esse termo sociologia, ele foi criado em 1838, que é no século XIX, por Auguste Comte, que ele pretendia unificar todos os estudos relacionados ao homem, então tanto a história, a psicologia e a economia. Só que foi só com Marx, Durkheim e Weber que a sociologia tomou corpo e os fundamentos como ciência foram institucionalizados. Então, que ela foi realmente tida como ciência. E a gente tem aqui a foto dos três, que são até chamadas de três porquinhos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles em outras aulas, que é Durkheim, Weber e Marx. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Auguste Comte, que ele nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Algumas frases dele que eu trouxe para vocês. A primeira e mais famosa é: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Outras: o progresso não é mais do que o desenvolvimento da ordem. A liberdade é o direito de fazer o próprio dever. Bom, então, ele é considerado o pai da sociologia. Ele foi o primeiro sociólogo que surgiu? Não, mas ele foi o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Então, todo aquele desemprego, miséria, desigualdade social da época teria uma saída se a gente estudasse a sociedade e arrumasse ela para a linha certa. E ele que foi o fundador do positivismo. Aqui eu trouxe para vocês a nossa bandeira com ordem e progresso, que teve grande influência positivista, né? E aqui uma tirinha com a frase dele, que o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E ele fala: onde foi parar o amor? Porque na bandeira não tem sobre o amor. Um pouquinho sobre a sociologia dele, ele fala da sociologia da unidade. O que é isso? Ele fala que toda diversidade deveria chegar em um único tipo de sociedade. Então, todo mundo deveria ser igual, sem diferença. E esse industrialismo da sociedade econômica era essencial e tinha muita oposição à sociedade agrária e militarista. Por quê? Ele fala que essas diversidades já gerariam muito conflito. E esses militares, a gente tem que pensar o quê? Ele pensava o quê? Que o lucro era melhor que a guerra. E a ciência deveria de substituir a religião, que também geraria conflito, segundo ele. E se tudo isso acontecesse, ele falava que a gente chegaria no fim da luta dos homens contra os homens. Então, o objetivo da ciência dele era a exploração racional dos recursos naturais, criando uma sociedade que não teria escassez e desigualdades graves, chegando então à nossa paz, ordem e progresso. E ele defendia estratégias reformistas para chegar na sociedade, ou seja, reformas sociais e intelectuais, só que ele era contra a revolução. Ou seja, não adianta a gente fazer guerra, não adianta a gente lutar e tudo isso. Não, a gente tem que chegar a isso de uma forma pacífica. E ele também falava sobre o determinismo, ou seja, toda essa evolução da sociedade era inevitável. Então, você lutar contra esse progresso na sociedade era você lutar contra o inevitável, e isso era muito ruim. E por que então a gente tem várias sociedades diferentes? Porque ele falava que a sociedade não evolui na mesma velocidade. Então, falando um pouquinho do positivismo, ele fala que esse positivismo significa o quê? Você evoluir para algo melhor.
Então, ele criou a lei dos 3 estados. Então, você evoluiria do primeiro para o terceiro. O primeiro, dentro dele mesmo, a gente tem algumas evoluções. Então, o estado teológico, nas primeiras sociedades, as religiões foram fetichistas, que eles davam divindades para objetos inanimados. Depois acabou evoluindo para o politeísmo, com vários deuses, que é lá nas sociedades egípcias, gregas e romanas, e acabou por fim para evoluir para o monoteísta. Depois desse estágio, a gente chegaria para o segundo estado, que é o metafísico, que é lá quando eu expliquei para vocês da filosofia, lá na Grécia, quando todas aquelas crenças místicas acabaram sendo deixadas de lado para dar lugar ao racionalismo e o surgimento da filosofia. Então, a mitologia foi deixada de lado. E depois desse estado, a gente teria o estado, então, perfeito para ele, que seria um estado positivista, que somente algumas sociedades atingiriam. Então, algumas poderiam até evoluir do teológico para o metafísico e ficar estagnadas. Então, nesse estado é onde apareceria as ciências puras, onde a gente não teria mitologia influenciando nelas, seria apenas o racionalismo puro. E isso acabou, então, justificando até um pouquinho do neocolonialismo na época, porque ele justificava que as populações precisariam ser industrializadas para chegar nessa evolução, né? Então, precisavam dessa ajuda, né? E então, ele falava que a humanidade caminha em linha reta evolutiva intelectual, ou seja, ela é irreversível, você só anda para frente, para trás nunca. Então, você pode até ir do teológico para o metafísico, só que nunca voltar do metafísico para o teológico. E qual que é essa função, então, da sociologia? Ela pretende interpretar a humanidade, então ela queria propor soluções para os problemas sociais. E para melhorar essa sociedade, a gente deveria chegar no terceiro estágio, que é o estado positivista. E ele falava também que a moral social é medida pelo êxito da função social. Ou seja, por exemplo, se você tem um empresário que está ganhando muito ali, só que ele está roubando dos outros, ele não está exercendo a sua função social corretamente. E você tem ali um operário que está trabalhando, que está fazendo tudo certinho, esse operário tem uma moral social muito maior do que esse empresário que está fazendo coisa errada. Então, era muito moralista o pensamento dele. E ele falava também que a ordem social é melhor que a material. O que era então essa sociedade industrial? Ela tinha uma organização científica do trabalho que visava máxima produtividade. E a riqueza da população era devido a essa organização científica do trabalho. E ele defendia muito a liberdade de troca e busca pelo lucro. Então, ele tendia um pouquinho para o liberalismo econômico. E a formação de massas operárias deveria evitar a pobreza excessiva, que acabaria levando a esse conflito social. E ele defendia também a propriedade privada. Ele falava que ela deveria ser preservada, só que ela não deveria estar lá sem produzir nada, ela deveria ser útil de alguma forma para a sociedade, gerando algum tipo de riqueza. Então dá para a gente perceber que ele assume uma posição intermediária ali entre o liberalismo e o socialismo. Ele é meio neutro, digamos assim. Para a gente finalizar, ele falava também da classificação das ciências. Então, as ciências elas iam das mais abstratas para as mais concretas. E a mais abstrata que a gente tinha, segundo ele, é a matemática, que a matemática, devido aos cálculos, números, contas, seria muito abstrata, evoluindo então para a astronomia, física, química e biologia, e a sociologia seria a ciência mais concreta, porque ela vai estudar a vida real, vai tentar entender e explicar o mundo e, por fim, reformar a sociedade. E ele acreditava que era possível a gente reformar esse modelo social para chegar a uma sociedade organizada e perfeita, que era o estado positivista, como eu falei para vocês. Bom, gente, por hoje era isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.